fiz o login, outras pessoas conseguem acessar? Elas... Não, desse É boa pergunta. Eles devem conseguir acessar se eles tiverem acesso ao Trailblazer Community. Beleza. Se eles tiverem acesso, eles conseguem. Então, vamos lá, estamos gravando. Pessoal, bom dia. Primeiramente, bem-vindos ao primeiro dia desvendando a certificação Salesforce Administrador. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse primeiro passo, né, para uma primeira certificação. Primeiramente, obrigado a todos aí por acordarem cedo, né, a essa hora, para assistir esse cidadão aqui falando, porque eu vou falar pra caramba. Então, primeiramente, muito obrigado. Bom, para quem não me conhece, acho que tem alguns nomes aqui que eu não estou familiarizado. Bom, Maurício Alexandre Silva, estão meus dados para contato, Mauricio.silva, falando sobre Salesforce.com, no YouTube, o canal onde tudo fica gravado. Tem um podcast também falando sobre Salesforce, que toda segunda-feira eu lanço um episódio falando sobre Salesforce, né? Tudo que está nesse nosso mundo, eu vou falar lá nesse podcast. Tenho 25 certificações, sou Salesforce MVP, sou Credential Ambassador e faço parte do Commerce Crew. Bom, o Salesforce MVP todo mundo já sabe o que é. Né? Somos pessoas que são indicados pela comunidade por trabalhos, por ações voluntárias que são feitas nas comunidades. Hoje aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos 2 brasileiros que receberam o título aqui no Brasil, né? Eu e o Dornelas da classe agora desse 2025, o Guilherme Dornelas, irmão do Ricardo Dornelas, que está aqui com a gente, o Guilherme, e eu, aqui em 2024. Já tivemos outro MVP antigamente, mas ele recebeu o título lá nos Estados Unidos. Nada de desmerecendo, mas a gente fez o trabalho nas nossas comunidades brasileiras, então a gente tem um crédito, eu posso dizer, um pouquinho maior do que o primeiro, né? Nada puxando sardinha para o nosso lado, mas é a comunidade brasileira. Vamos tentar, no ano que vem, ter mais um, que cada vez mais que a gente tiver MVPs, aumenta a visibilidade do Brasil. Não do Maurício, não do Guilherme, não de quem seja, mas do Brasil, das comunidades brasileiras. E tem uma das coisas, assim, que a gente tenta puxar. Credential Ambassador. Então, eu faço parte de um time onde que a gente faz a criação das Super Badges. Então, vocês podem xingar a gente pra caramba, né? Eu faço parte do time que faz criação de Super Badges, faz revisão de Super Badges, faz revisão das badges e revisão também de conteúdo de certificação. Não conteúdo da prova, mas agora sim a conteúdo de todo o material que ele faz parte da certificação e aonde vão ser extraídas perguntas que podem ser englobadas na certificação que vem dentro do trabalho que a gente está fazendo. Bom, vamos conversar hoje sobre a certificação plataforma administrador, né? Mudou o nome, bonitinho, né? Como a Salesforce gosta sempre de mudar nome. Então, essa certificação junto com a da App Builder, tirando as de Associate, tirando a Associate. Associate é uma outra história, é uma certificação de entrada para entenderem como funciona as certificações Salesforce. A certificação de administrador e App Builder são as duas primeiras, eu digo assim, são as mais básicas que existem. Então, a gente vai conversar sobre administrador, que é uma certificação que realmente já cobra um pouco mais de conhecimento da plataforma Salesforce. Ela custa, o inicial, para quem não tem voucher, ela custa $200, né, ou 30 mil moeda japonesa, porque agora a certificação é aberta em 2 linguagens, inglês e japonês. O que nós vamos conversar nesses 8 dias? Então, nós vamos cobrir 7 tópicos principais: configuração setup, object management, inline app builder, workflow process automation, data analytics management, sales and marketing application, service and support application, productivity and collaboration e bônus. No 8º dia eu vou conversar mais ou menos como eu costumo estudar para me preparar para certificações, mas eu vou conversar mais focado na certificação do administrador. Apesar de que faz muito tempo que eu já fiz, mas sempre ajuda. Tem bastante pessoas que já
mais ou menos seguiram como eu faço, com as suas modificações, e tiveram êxitos na certificação. Então, o exame ele consiste em 60 perguntas de múltipla escolhas, de múltipla seleção. Ela pode ter uma resposta correta, pode ter 2 respostas corretas e pode ter 3 respostas corretas. Tem 5 questões que elas não são escoráveis. O que isso quer dizer? Que elas não valem. Só que a gente não sabe quais são as 5 perguntas, né? Então, traduzindo, você tem que estudar e responder elas como se fossem todas válidas. O exame ele pode demorar até 105 minutos. Existe para nós, para as pessoas que não têm o idioma português ou inglês como primeiro, existe uma solicitação via abertura de caso no Trailhead para uma extensão de, se não me engano, 30 minutos. Eu nunca fiz, eu lembro que já vi isso, já tem pessoas que fizeram essa solicitação de extensão, e vale a pena quando você não tem um idioma inglês bem focado, né, bem fundamentado. Então, ajuda pra caramba. Você tem mais tempo para menos estressar, né, e focar em entender e responder de uma forma correta. O passing score são 65%. De novo, registration fee, primeiro $200 ou um voucher, né? E o retake, caso você tenha você não tenha atingido os 65%, são 39 perguntas corretas que você tem que acertar. Para você refazer também é um retake de $100, ou também queimar um voucher de 200, um voucher que seja normalmente, que o voucher é aberto desde 75 agora, né, os vouchers, de 75 a $400. Então, hoje, com o voucher você consegue fazer uma associate também, que pode ser, na minha opinião, uma queima de cartucho, né, porque você pode tentar fazer uma prova, uma certificação de $200, porque você vai fazer uma de 75. Mas isso é de cada pessoa. Pré-requisito não existe, né? Tem algumas certificações, que eles têm pré-requisitos. Então, o que consiste essa certificação de administrador, que é essa prova? Como eu falei, você tem que ter 39 respostas corretas. Esse quadro aqui é do Focus on Force. Tudo que eu falo e demonstro no final dessa apresentação tem os links. E isso eu disponibilizo depois no canal do Trailhead. Nesse mesmo que vocês fizeram a inscrição, vai estar o vídeo com a gravação e esse material para vocês terem como referência, tá? Então, não preciso ficar meio louco pegando informação. Então, o que consiste? A prova ela é relacionada, são configuração e setup, 20%, são 12 perguntas. Então, aqui você tem a real ideia, né, de quantas perguntas são e o que vai te levar a passar, a ter mais sucesso na prova de certificação. Então, 39 perguntas, 12, 10, 32, 34. 34, que dizemos mais um 8 aqui, são 42. Então, aí você já excedeu 3 perguntas e o que vier... Isso é mais ou menos a metodologia que eu sigo, pessoal. O que vier aqui dessas 18 aqui é lucro. Lembrando que são 39 perguntas corretas que você tem que ter. Ainda está vendo o primeiro slide? Opa. Todos estão vendo o primeiro slide ou estão vendo esse slide da prova? Tá certinho aqui, da porcentagem. Também estou vendo da prova. Tá certinho, da porcentagem aqui que você precisa tirar aqui. Tá, 20%, 20, 12, 11, 7. Beleza, valeu. Anália, então eu sugiro que você dê um refresh na tua página aí para ver se você consegue ver ele certinho. Se todo mundo estivesse vendo, então era alguma coisa da minha parte aqui. Desculpa, tá? Então vamos lá. Então essa aqui de novo, tem os links depois, tudo certinho, bonitinho. Então isso aqui é uma para você se basear no que realmente cai demais. Então, configuração e setup, Object Management Light App Builder e Workflow Process Automation. Workflow Process Automation, não pensa que é Workflow Rules, tá? And Process Automations são os que têm mais conteúdos, né, dentro da certificação.
Vamos lá, então, hoje é Configuration and Setup. O que se consiste? Ela consiste onde que eu vou ter que descrever as informações encontradas nas configurações da empresa, distinguir e compreender a administração e configuração declarativa da interface do usuário, o cenário, demonstrar a configuração e a manutenção adequada de usuários, explicar os diversos controles de segurança da organização, em um cenário, solicitar ao usuário aplique controles de segurança apropriados, né? E também, em um cenário, determinar o uso apropriado no perfil ou conjunto de permissão. São cenários que eles vão colocar depois. Tem mais informações aqui que eu vou demonstrar algumas perguntas, né? Sobre como que eles cobram essa parte. Mas, basicamente, o que nós temos que saber? Como entrar nesse cidadão aqui e como ter essas são as informações básicas cobradas. Né? UR Features, Company Information, Locate Settings, Search Results, List Views, Currency Management, Fiscal Year. Eu vou falando muito em inglês, porque a prova é em inglês. Né? Então, essa é uma das pegadas aí. Quem não manja muito inglês, lá tem um professor aí, tem um curso super legal do Ricardo aí, depois ele passa o LinkedIn aí dele, Ricardo. Passa o LinkedIn dele aí. Então, inglês você tem que saber. Tem muitas pessoas, não, mas tem aqui o português, tudo na org. Tá, beleza, tem. Mas você quer fazer uma certificação, quer ter mais informação, quer se manter mais atualizado, tirando as informações que nós próprios das comunidades, a gente traduz e passa para o pessoal, tipo, meus posts do LinkedIn são em português e em inglês, que é o mesmo conteúdo. Mas se você quer ter uma coisa, quer ir para um canal de YouTube estrangeiro e coisa assim, caramba, é inglês. Então, você tem que ter o básico mínimo, que eu acho, é o mínimo que você tem que ter, é o básico, para você poder ler, pelo menos. Né? Falar é os outros 500, né, Ricardo? Mas para você entender as coisas, para você fazer a prova, você tem que saber ler e compreender. Então, nós estamos no inglês, pessoal, beleza? Nada contra o português, a gente sempre tenta puxar a sardinha para o lado do Brasil aí, português, mas tem coisas que são impossíveis de fazer. Então, uma das coisas impossível de fazer é ter a prova em português. A gente já teve várias reuniões sobre isso daí, com outras linguagens também, como espanhol, que também é massivo. Bom, antes disso daqui, deixa eu gosto de mostrar. Tudo que eu falo aqui, pessoal, ela é baseado dentro do Trailhead. Não tem nada... A certificação de administrador, vou falar basicamente só sobre ela. Todo o material que é necessário você estudar, você trabalhar, ela está dentro do Trailhead. Então, a certificação de administrador, Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud e App Builder, todo o conteúdo de prova para você ter, você estudar, fazer os trails, os projetos, tudo isso daí, para você estar bem preparado para a prova de administrador, ela está aqui dentro do Trailhead. As outras certificações já são um buraco mais embaixo, como a gente fala. Para falar de desenvolvedor e coisa assim, você já tem que sair do Trailhead. Mas o Trailhead é o básico, é o fundamental. Então, para administrador, eu tenho experiência própria disso, que eu estudei para administrador, era no Salesforce University, que daí foi transformado no Trailhead. Então, foi só em cima disso. Claro, eu fui pegando as orgs, fui aprendendo... Cadê uma org aqui? Que eu tenho. Fui aprendendo a org, fui entrando no setup, que o administrador tem que dominar, indo, verificando cada tab, o que significa, o que tem, como que estão as coisas. Então, isso é uma das formas que vocês vão se familiarizar quando, em termos de navegação e de saber o que está localizado, aonde que está localizado as coisas dentro da org numa situação real, né? Porque as provas, elas cobram situações reais. Ah, parece ser fictícia. A gente se baseia em situações reais. Então, tudo que tem dentro de uma super badge, numa avaliação, elas são baseadas em situações reais. São pessoas que deram opiniões, deram sugestões de conteúdo, claro, que daí muda o nome, Coral Cloud Resort, isso daqui é uma org de Agent Force. Agent Coral. Então, os nomes são mudados, mas as situações que são cobradas, elas são situações já
que foram passadas para as pessoas que estão fazendo aquele super badge, aquele badge, aquela alteração de conteúdo de certificação. Foram situações reais, né? Uma das coisas que a gente está trabalhando bastante é não ter perguntas tricks. Existem sim, as perguntas elas vão ser questionáveis, mas sempre vai existir alguns 2 detalhes dentro da resposta que ela vai invalidar a resposta. Quando for uma resposta correta, vai ser uma resposta correta realmente. Vai ter alguma coisa dentro das outras respostas, das 4, vai ser uma das outras 3 que vai invalidar ela em situação real, né? Acabou assim, antigamente tinha algumas perguntas que tinham 2 respostas da vida real, que a gente sempre chama real life, tinha 2 respostas corretas e só pediam uma, então que gerava bastante discussão. Mas agora a parte de revisões, então sempre vai ter um detalhe dentro da resposta das outras 3 questões, das 3 opções, das 4, 3 opções, que vai validar. Então, isso a gente tem certeza absoluta. Não tem mais essa, é pegadinha. Eles estão colocando isso aqui, parece que as 2 coisas são iguais, são corretas, mas não. Uma apenas. Se for 2 perguntas das 4, 2 respostas das 4, são 2. Sempre vai ter alguma coisa que realmente vai invalidar a resposta. Beleza, pessoal? Então, de novo, aqui é onde que a gente sempre vai se basear. A prova de certificação do administrador é aqui. É dentro dessas partes. Companhia Setting, Data Classification, Privacy Center, Data Mask não precisa esquentar, Security, que é a parte de seguranças. Então, o administrador ele tem que conhecer isso. Tem que ser profundo conhecedor? Não. Mas ele tem que saber se movimentar, porque as perguntas elas vão ser são questionadas normalmente aonde que você vai, como você vai fazer, por que você vai fazer. Então, nesse sentido, pessoal. Voltando, então, tudo que eu se baseio, de novo, está dentro do Trailhead, se vem aqui nas certificações, FAR Certification e pronto. Acho que isso daqui todo mundo deve saber, né? Beleza, eu entrei na certificação do plataforma administrador. Uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas, leiam isso daqui, né? Passem um olho, dá uma olhadinha bonitinha, pelo menos uma vez na tua vida, quando você vai fazer a certificação. Depois disso, você não precisa voltar mais. Tem bastante informação aqui dentro dela. As certificações que são relacionadas, né, à plataforma 2, a CPQ, daí tem aquela certificação, acho até num dos nossos conversas, alguém pontuou que tinha uma certificação, um teste que se pagava $20, é esse daqui, para você ter a real situação de uma certificação. A certificação de App Builder, que também é relacional ao administrador, né? Eu falo que, normalmente, quem tira da App Builder, no administrador, ela tem um pouco mais de facilidade, porque tem bastante conteúdo relacional. Depois disso daí, eu costumo abrir o Get Exam Guide, que aqui realmente ele vai falar um pouquinho mais a fundo do porquê da certificação, mais detalhes, tudo bonitinho, traz recomendações de treinamento, né? Aqui, como aqui tem o Trail Mix, prepare para o Salesforce, daí tem o Trail, tem o Practice Exam, né? O administrador tem um teste. Desses 5 links aqui, pessoal, o Light Experience Reports, o Business Administration Specialist e o Data Validation Super Badge, eles estão quebrados. Eu já reportei isso, tem o pessoal, o time lá da parte do administrador, eles estão verificando por que eles estão quebrados. Deixa eu até ver se eles já voltaram. Se não vai dar o 404, deu 404 de novo. Então tem esses aqui que são sugestões para você fazer as super badges também, para estar mais preparado. Que também, super badges são situações reais, do mundo real, que cobra vocês a tomarem decisões. Essas 2 certificações, preparações aqui são pagas, né? Então você tem que desembolsar um bom valor para fazer esses cursos. Se eu não me engano, esse aqui, Prepare for Your Administrator Certification Exam, ele contém um voucher, né? Depois que você termina acho que são 5 dias de preparação, deixa eu só entrar aqui, né, para tirar a dúvida de novo, que eu não lembro de cabeça. São 5 dias de preparação, não, 1 dia só de preparação, e aqui tem seus valores de investimentos, né, e o idioma que os horários que são, e se não me engano, ele também fornece um voucher,
Yeah, this course includes a voucher for the Salesforce Administration Certification Exam. Aqui, ó. Então, você vai pagar $525, porém, você vai ter, quer dizer, o primeiro desconto sou eu, né? Mas normalmente é uns $700. Então, você vai ter $200. Então, teoricamente, esses $500 por um dia. São 8 horas das 9 da manhã e 5h30 da manhã, tá vendo? Vamos lá, São Paulo, das 10 da noite às 6h30 da manhã. Daí tem vários horários, tudo, né, que dá para Singapura, Nova York, 9h30 da manhã até as 6 horas da tarde. Acho que tem um micro breaks, e daí tem uma parada para almoço. Então, você tem um investimento disso para você entender, né? Mas eu costumo falar, desculpa para Salesforce aí, esse tipo de cursos só faz quem ganha ele, porque são coisas que está altamente disponibilizado na internet. No YouTube, pessoas como pessoas das comunidades estão fazendo eventos, e isso daí são coisas gratuitas que acontecem, né? Então, mas fica ao critério de cada pessoa. E aqui está o exame outline, que está escrito lá na apresentação, aqui, né? Opa. O que está escrito aqui é simplesmente a tradução do que está escrito em inglês aqui. Então, eu digo assim, a gente faz nosso papel de traduzir tudo, mas vocês têm que ter a noção de estar podendo ler tudo aqui bonitinho, tem o código de conduta, tudo, os participantes, ainda mais agora que a plataforma mudou tudo, ela ficou um pouquinho mais chata na verificação do seu ambiente de espaço. Então, tipo assim, aqui o meu ambiente de espaço, vocês podem ver que tem mais outros computadores aqui do lado, tem um set aqui com o meu laptop, mais 2 monitores, tudo. Então, tem um tabuleiro de xadrez aqui do meu lado esquerdo. Eu tenho que tirar isso no chão, eu tenho que tapar esses monitores aqui com uma toalha, eu tenho que tirar o teclado, eu só deixo o mouse, porque o mouse é um mouse com bolinho no track. Colocar tudo pro lado, tirar tudo que tem aqui em cima, deixar laptop fechado, outro monitor virado para lá. Então, a gente tem que deixar simplesmente o laptop aqui com a webcam, até com a internet ligada, e também uma coisa que eu falo para o pessoal, a tua conexão, se você colocar o cabo da internet no teu laptop, deixa o Wi-Fi ligado, porque vai ter, às vezes eles pedem para você dar uma visão 360 do teu ambiente de prova. Então, você vai ter que desconectar o teu cabo às vezes, né? E mexer com o teu laptop para mostrar a coisa. Vira para tua esquerda, você vira o laptop para mostrar a tua esquerda, vira para tua direita, para frente, para trás. Então, assim, é um pouquinho chato. No primeiro, na prova de Agent Force que eu reprovei, eu demorei, acho que deu quase 15 minutos na validação do meu ambiente. Eu tive que tirar, eu estava com meu tabuleiro de xadrez em cima, que é só uma coisa, tive que tirar, colocar no chão, deixar ele bem limpo, né? Daí depois, você vai para a tua prova. Então, tenham em mente que, quando vocês marcarem a prova, no dia da tua prova, se a prova está marcada para as 7h30, entra às 7h15, porque ele sempre vai deixar em horas cheias aberto. Então, pelo menos o meu foi, a partir das 7 horas o meu estava disponível, né? Eu acho que demorei um pouquinho mais para a entrada, eu entrei 7h25, 7h20 eu entrei, acessei já, daí comecei a validação, né? Então, se você vê, tipo, tua prova é 7h30, entra 7h15 e vê se já está disponível mesmo, né? Se não é conversa fiada minha. Você está disponível mesmo para começar. Se está disponível, vê como que está teu ambiente de coisa. Claro, se você não for num local de testes, né? Se você está em casa ou no escritório, vê como que está teu ambiente, dá uma verificada isso, não pode ter monitor disponível, cobre os monitores, tudo. Daí começa a validação, porque vai demorar tempo até você tirar a tua foto, até com a tua identificação, tudo. Então, ele gasta um tempo. Então, não perca o tempo da tua avaliação, né? Tipo, assim, se estressando com isso. Então, acessa um pouquinho antes para ver o que você tem que teu ambiente se eles vão abrir as câmeras para fazer a verificação. E depois disso, boa sorte, né? Então, vamos lá. Aqui eles trazem informações, tudo bonitinho. Então, as 3 partes principais que eu costumo falar na prova de administrador são o Prepare for your Salesforce Platform Administrator, tá aqui, o Trail e o Practice Test. Aqui, nada mais do que um Trail Mix, onde que ele engloba tudo
que existe dentro, tudo não, né? Os principais pontos que existem dentro do Trailhead, que elas cobrem a parte da certificação do administrador. Ó, Approval Records, Build Your Approval Process, Build Simple Flow Build Basics, que hoje é baseado em cima do Flow. Né? O Workflow Rules, Process Builders, não tem mais. Aqui, ó, de novo, tem estudar, tem mais coisas. De novo, tá bem completo, por isso que eu digo, essas 5 certificações que eu falei, elas são totalmente cobertas dentro do Salesforce, do Trailhead. Então, você não precisa sair. Eu tenho Focus on Force. Pô, legal. Focus on Force, eu já verifiquei o material deles. É muito bom. Né? É um plus. Né? Se você optar pelo Focus on Force pelo Trailhead, você está bem servido. O Focus on Force tem a vantagem de, às vezes, não sei se ainda eles oferecem... Não, eles não oferecem mais voucher. Eles têm um negócio de testes lá também, né? Que é interessante. Que é bem o estilo do Trailhead também, do exame. Tem a sua parte boa. Não é ruim, não. Quem gosta de investimento e for por Focus on Force, não estou ganhando nada de comissão, tá, pessoal? Pode ir de boa. Já me perguntaram a última vez sobre isso daí, mas pelo menos assim, de todas as coisas que eu vejo na internet, quando dou search para buscar os quizzes também, né, que eu vou passar no oitavo dia, vou passar alguns locais que você pode ir com quizzes que são mais confiáveis do que os outros. Então, o Focus on Force ele tem um bom material de estudo, né, que auxilia bastante. Depois, outra coisa, ó, estudando para certificação de administrador, né, tem o resumão aqui, né, que fala de todos os tópicos, né, sobre a certificação, né, o Get Started, o Configuration, App Builder, Sales and Marketing, Sales and Marketing, Productive Collaboration, Data Analytics and Workflow and Automation. Ele fala aqui também, uma forma já mais pegada da parte de certificação. E daí tem aqui a plataforma de Administrative Practical Test, onde você escolhe, são 30 perguntas, né? Você pode colocar o tempo para você ver como que você está saindo, ou sem tempo, só com coisa. E depois disso, né, que nem eu falei, aqui é a nossa org, e você, como administrador, você tem que ter um entendimento disso aqui, ó, do setup. O setup é a tua base das coisas. Além, claro, que a criação de reportes, dashboards, é lá na interface visual do Salesforce, que daí entra dashboards, reports, toda essa coisa. Mas isso é uma das coisas fundamentais que você tem que ter. Saber trabalhar com criação de usuários, saber trabalhar com criação de apps, saber diferenciação, né? Porque tem o Sales Consoles, porque tem o Service, toda essa parte, o que ela trabalha, o que ela acelera a parte de trabalho, porque às vezes tem, eu tenho um Service aqui, vou colocar para profiles, toda a coisa. Então, tem várias coisas que o administrador ele tem que saber, né? Para realmente ir a pessoa tem que saber para ir para a certificação. Né? Eu sempre digo que a melhor coisa que tem é a experiência real. Então, de novo, as certificações, elas cobram as experiências reais que estão passadas aqui dentro. Nós voltamos aqui. Então, UI and Features, Company Information, tudo disso daqui, tá tudo aqui. Então, vamos lá. Descrever as informações encontradas nas configurações da empresa. Por exemplo, configurações da empresa, ano fiscal, horário comercial, gerenciamento de moeda, configurações padrões. De novo, vamos trazer daqui. O que isso significa? Company Settings. Business Hours. Tem o default, né? Então, você pode fazer alterar o default, tudo bonitinho, né? Se é 24 horas de trabalho. O que isso significa aqui, Business Hours? Quando a gente vai trabalhar, e se tem uma das features, quando tem no Service também, que é o SLA, Service Level Agreement, e ele tem o Entitlements, que ele vai contando aquele tempo lá, quando começou um caso, quanto tempo ele está configurado para dar resposta para o cliente. É baseado nisso aqui. É o Business Hours, a Organization Business Hours. Então, se a tua business hour, a tua organização tiver assim 24 horas, cara, se a pessoa, os teus atendentes trabalham das 8 da manhã até as 5 da tarde, e o teu SLA do primeiro atendimento é 36 horas,
depois das 5 horas, ele não vai parar, não. Ele vai continuar contando porque a tua organização foi setada como 24 horas. Então, isso daqui é uma coisa importante, né? Para trabalhar com atendimento, ou até mesmo prever, bloquear pessoas usuários de entrarem na tua org em horários não comerciais. Então, isso daqui é uma das coisas fundamentais. Você ter o Organization Business Hours definido, né? Então, se eu quero que deixar, no caso, eu quero que as pessoas acessem a org somente no horário de trabalho. Então, eu coloco das 6 da manhã até as 8 da noite. Porque às vezes a pessoa pode chegar cedo na empresa, tá? Vai lá e pode sair um pouquinho mais tarde. Fora disso, eu posso setar regras de que existe uma revalidação do acesso. Então, ele vai pedir aquele validation code, ou ele vai alertar, dizendo, opa, peraí, eu não quero que ninguém trabalhe nesses horários, eu quero só que o pessoal de desenvolvimento que vai fazer a implementação possa trabalhar, porque daí eu evito de que se acontecer algum errinho de implementação, usuários que estão online já vejam erros, já tenham experiências negativas, né? Então, tem bastante coisas porque você precisa setar. Saber que você precisa setar esse Organization Business Hours. O principal quando você tem atendimento, e esse atendimento é baseado num SLA, né? Você tem que ter isso daqui definido. Caso contrário, os teus clientes sempre vão, pô, mas você está me prometendo uma primeira resposta em 36 horas, já faz 48 horas. Pô, mas as pessoas só trabalham 16, nesses 2 dias só foram 16 horas. Como que você vai prometer tanto assim, ó? Porque não teve a parada, ele vai seguir o padrão, né? Então, tem bastante coisa que você tem que pensar. Calendar settings, né? Às vezes as pessoas também é a mesma coisa. Aqui você vai colocar quais são o teu calendário que você vai seguir, os seus holidays, né? Onde que... agora vai ter dia 7 de setembro. Mesmo que a 7 de setembro fosse uma segunda-feira, que tem um atendimento. A pessoa criou um caso no sábado. Não está contando o tempo. Mas se você não tivesse colocado o holiday aqui, o 7 de setembro, que fosse uma segunda-feira, na segunda-feira ele já ia começar a contar o tempo de atendimento. E se o tempo de atendimento fosse 6 horas, já ia estourar. O cara, pô, mas vocês não me responderam. Mas era feriado. Mas faltou alguma informação aqui na empresa, né? Company Information é onde que está a primeira coisa. Que é uma das coisas onde você vai achar todas as informações. Quem que é o primeiro contato com a equipe da Salesforce? Qual que é o ano fiscal e quando começa o ano fiscal? A utilização de dados, a quantidade de APIs que foi consumida em 24 horas, Steam APIs, os restricted logins, que existe uma licença de restricted logins. Então, quantos que foi? Porque isso é por login, não é uma licença normal. É cada vez que vai fazendo login, vai contando. Então, a org ID, qual que é o tipo da org, aonde ela está. A minha instância está nos Estados Unidos, é o número 838. Né? Tem as instâncias do Brasil, tem instâncias na Europa. Então, tem bastante informações aqui. Locate, UCI, Locate Information, que eu ainda não fiz. A quantidade de licenças, as quantidades de permission sets, a feature license. Tem muita informação que o administrador ela tem que ter a ideia que estão lá, aonde elas estão. Ela não precisa saber de cor salteado tudo. Eu não preciso saber aqui aqui não tem o padrão de codificação UTF 8 ou US, coisa. Então, eu não preciso saber de cor salteado, mas eu tenho que saber aonde que está para que, se eu precisar mexer, eu sei que é lá. Né? Ano fiscal, isso afeta o forecast. Ou é o custom, aqui, ainda eles dão ler. Before enable custom fiscal, consider the following items. Né? Desculpa aí, professor. Às vezes dá o bug aqui de leitura. After enable, tipo assim, ele vai te dando todas as informações que você precisa saber daquela feature, né? Language settings. Aqui, o que tá ativado? Tá ativado todos os idiomas, né? Eu quero só deixar o inglês e português, porque as pessoas da minha org só falam, elas são do Brasil e dos Estados Unidos. Então, eu só deixo acesso a isso. Se a outra pessoa fala, você tem um alemão no time,
Pô, mas se a org eu preciso que deixar ele no idioma alemão, porque existem várias coisas. Os labels e coisas que você tem que pensar. Se você tem mais idiomas, você tem que pensar nessa parte. Quando eu crio um custom field, eu tenho que pensar que eu tenho que traduzir aquele custom label, aquele label lá daquele custom para o outro idioma. Porque o Salesforce faz o padrão, ele traduz o padrão. O que é padrão dele, ele já traduz. O que não é padrão, ele não traduz. Não é automático, assim, que nem eu mudo lá, vou lá no Google, no Google e mudo do inglês para o português, ele vai automaticamente traduzir. Não, ele não faz assim. Aqui dentro da org de Salesforce, tudo que você quiser criar customizado e que você quiser traduzir, você tem que ir lá no Workbench e traduzir. No Workbench, não na aplicação Workbench, na parte de tradução. Deixa eu ver aqui. Translate. Aqui, ó, Translation no Workbench. Às vezes demora. Não precisa demorar tanto assim, né? Aqui, pronto. Ó, eu não tenho enable ainda, então, ó, ele vai dizer para que serve. Então, você sempre tem que pensar coisa, e isso é coisa que o administrador que tem que ter na minha mente, né? Então, voltando, vamos lá. Então, aqui, tem mais coisas aqui, tipo, MuleSoft, Data Cloud, Slack. Por quê? Porque eu tô com uma org onde é do Agentforce. Mas, o básico aqui que o administrador tem que saber tem que ser isso, ó, user data, e-mail, daí company settings, privacy center, né? O security também, onde que tem muita coisa na certificação, vai trabalhando, ó, expirar all passwords, aqui eu tô vendo que tá tendo muito problema com o password, o pessoal tá errando muito, o que eu vou fazer? Eu vou dar um expire all, então a primeira vez que a pessoa vai logar de novo na org, ele vai dizer, ó, teu password expirou, vamos setar um novo password. Tem várias coisas que, ó, Delegate Administrador, Remote Site Settings, Session Management, Sharing Settings, é uma das coisas que cai bastante, né? Aqui a gente chama de Organization by Default. É a primeira parte de uma parte de segurança. O que isso me diz? Isso me diz que, se eles perguntarem quais são os níveis, porque já teve pergunta desse, quais são os níveis de segurança do Worldwide OWS, do OWD, desculpa, Worldwide Default, OWD, para leads. Leads pode ter private, public read only, public read and write, public read, write and transfer. Isso para o interno. Para o externo, também. Uma coisa que a gente vai lembrando, porque antes era mais, não tinha o transfer aqui. A transferência do lead era só feita por workflow e coisas assim. Mas aqui, ó, então você tem que estar mais ou menos ligado, tipo, tem objetos que ele vai deixar você fazer o read, write and transfer. Tem objetos que ele não vai deixar. Olha aqui, ó, account, ele não deixa você fazer o transfer. Então, pode cair esse tipo de pergunta, assim, do coisa? Pode. O que mais cai? Sendo bem direto. Lead, account, contact, case, user. O que o usuário aqui? O usuário aqui, ó. Deixa eu ver. Não, é aqui. O usuário aqui. Então, private, public read only. Então, são as duas coisas dos usuários. O que mais cai? Lead e conta. Então, assim, tem que saber que existem essas opções, né? E tem que saber que no case também, deixa eu ver, no case também, se eu não me engano, são os únicos dois objetos que tem o read, write and transfer. Deixa eu ver, a oportunidade não tem. Então, o case e o lead, ela tem a oportunidade maior, ela tem uma restrição, ela tem uma capacidade maior de você setar a parte de segurança, né? Private, só o proprietário do lead vai poder ver. E as pessoas acima, depende da hierarquia. Public read only, todo mundo vai poder ver. Public read and write, todo mundo vai poder ler e escrever. Public read and write and transfer, todo mundo vê, escreve e transfere. Então, independente do dono, né? Então, isso daqui tem que saber. Então, aqui tá
o dia a dia do administrador, a parte do setup e tudo, viu o setup da Audit Trail, para que serve? Para ver tudo que acontece dentro da org. Dependendo das modificações, as modificações de metadado, tirando classes, flows e coisas que eles não pegam mais nessa parte, porque senão é muita modificação. Mas se eu vou lá e altero o dado de um usuário, vai aparecer aqui que eu administrar o Maurício, olha, o e-mail do Maurício, tudo fez uma update user rule, tá? Ele vai mostrar as informações. Isso aqui é uma coisa para 6 meses só. Serve para se deu alguma coisa, alteração ali, por que a gente aonde que a gente vai verificar quem que alterou isso daqui? O view setup audit trail. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, perguntas para nós, né? Com a mudança referencial ao novo sistema da prova, ocorreu alguma mudança no estilo da prova também? Não. No estilo da prova não mudou. Eu pensei que ia ter alguma mudança, mas não. A única diferença, para quem já fez alguma certificação atrás, antigamente, é que tem uma tab em cima que você está se vendo, está dizendo que está gravando, está controlando o teu áudio, o que você, se você vai falar algum som, alguma coisa assim. Então, é uma das coisas de segurança que mudou do Web Assessor. O Web Assessor, você não sabia que você estava sendo gravado e alguém estava te vendo. Você sabia que alguém estava te vendo, podia estar te vendo, monitorando, né? Mas ali está em constante as coisas. E eles estão utilizando a inteligência artificial de movimentação facial. Então, quando você, mesmo que você não esteja falando, você começa a fazer a tua verbalização mental e mexendo a tua boca, pode ser que eles vão travar o teu teste. Porque eles, mesmo que não esteja vocalizando, falando assim como estou, né, verbalizando a coisa, se só esteja mimicando, eles podem estar pensando que tem uma outra pessoa perto e você está tentando passar o que é a pergunta, né? Então, fiquem atentos nessa parte aí. Mas o estilo da prova é o mesmo. É a mesma coisa. É só a carinha do coisa que mudou. Só a carinha, tá? Mas o estilo da prova é o mesmo. Concordo ali, o prospecto tá vendo, Ricardo Dornelas é o melhor professor que ela já estudou, né? O cara manda bem pra caramba, né? Porque ele tá aqui. Mas tu era uma dúvida, se perdi para quem ainda não dominou inglês, tá? Beleza. Mais perguntas? Não. Tá, beleza. Quem que colocou aqui? O Vinícius. Você lê a prova para você mesmo, então presta atenção, né? No teu mamamamamã aí que eles podem ter travado. Voltando. Então lá, esse aqui, ó. Descreva as informações. Um exemplo de uma pergunta, né? Solar Components and System Supply Ursula wants to ensure that the information is up to date to their company information page in Salesforce. Which set of information can an administrator specify in the company information page? Então, de novo, company information page, você tem que saber que... Opa, desculpa aí, às vezes faço um scroll muito rápido. Que eu sou ainda do tempo do scroll, ainda não estou aqui no company, né? Que seria um interessante uma coisa. Mas aqui nesse sentido, aqui o company settings. Então, o que está tendo aqui? Vamos lá, vamos deixar lado a lado aqui. Ó, ele pergunta o que tem aqui no company settings. Então, eu tenho que saber que eu posso definir o business hours, calendário, company information, fiscal year, holidays, language settings, my domain. Então, a business hour, translation settings, não. Corporate currency, sim, eu posso, dentro do company information, eu defino deixa eu só mostrar aqui. Uma das coisas que acontece, às vezes, mas onde que está o currency? Maurício, às vezes, você está meio cego. Espera aí. Será que eu não tenho currency nessa... Currency. Não tenho currency, ou tenho. Cadê aqui? Aqui, eu tenho que dar um editar no company information para ativar, o multiple currency. Então, é a primeira passo. Então, se ativou um multiple currency, vamos lá. Beleza, ativei o multiple currency, o que vai acontecer? Currency setup. Está ativado aqui. Então, primeiro, tem que dar o editar, ativar, daí sim. Aqui você... Essa empresa que você trabalha, ela trabalha com várias, tem várias outras opções aqui. Advanced Currency. Vamos colocar aqui o New, vamos colocar o reais, né? Currency. R.
reais. Ah, não, peraí, tá no Brasil, peraí. Brasil reais. Então lá, conversão é $1 que vale 5,40 reais, 40 centavos. Então tá aqui, já tá setado. Tá aí. Então, tipo, na oportunidade lá, quando eu for ver, eu posso criar oportunidades em reais ou em dólar. Então eu vou lá criar em reais, eu vou ter o meu, na chave do lado da oportunidade do valor vai estar convertido em dólar. Então isso é uma das coisas. Então, de novo, voltando aqui, né? O que eu posso? O Business Translation Sets, não está Corporate Currency, tá. Organization Name, Default Time Zone, Default Language, Primary Contact, Shutter Settings, Set Domains, Fiscal Year, Password Policy, Default Time Zone. Então, na pergunta correta, tá tudo certo. Nas perguntas que não são corretas, sempre vai existir um detalhe que vai invalidar. Aqui, Translation Settings, Organization Name, Default Time Zone, Default Language, essa correta. Primary Contact, tá no coisa. Shutter Settings, não está. Set Domain, sim, o Set Domain está lá, ó, domain. Mas os settings não está. Fiscal Year, tá. Password Policy, não está. Tá no Security. Define Time Zone, tá. Define Time Zone, tá. Então, um detalhe sempre que vai invalidar uma das opções que não são as corretas. Então, sempre vai ter. Não tem mais, de novo, pessoal, não tem mais perguntas quando estão pedindo uma resposta apenas, tem duas corretas. Não tem mais isso. Não é trick, não é pegadinha. O que a gente está cobrando nas provas que vocês tenham entendimento do que tem que ser feito para você trabalhar dentro de uma org como administrador, né? É o básico? Sim, é o básico. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu pulei. Não pulei. Daí, distingua e compreenda a administração da configuração declarativa na interface do usuário. Por exemplo, configurações de interface do usuário, menu do aplicativo, visualizações de lista, ações globais, Lightning App Builder. Pô, aonde que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? De novo, cai aqui. Você sempre vai ter que entrar, saber nessa parte, ó. Nessa pergunta aqui. VP de Sales has changed the name convention, the opportunity for make it more uniform across company. The sales management want to update multiple opportunity names for his sales team in Europe using the His Team Europe list view in Salesforce. Which two user interface settings should be used to allow users with all required profile permissions to edit records in the list view. Então, de novo, sempre vai ter, aqui são duas respostas. Então, sempre vai ter uma que as outras vai ter algum detalhe que vai estar errado. Então, Enable Inline Edit, Enable Enhanced List, Enable Enhanced Page Layout Editor, Enable Enhanced Profile List View. Então, sempre vai ter alguma coisa. Eles podem estar parecendo a mesma coisa, assim, parecidas, mas sempre vai ter as suas perguntas erradas. Então, aqui, Enable Inline Edit e Enable Enhanced List, que são a parte correta. Essa aqui, é mais bonitinho, mais coisas assim, tchururu, às vezes você dá aquela dúvida, ou como que é até aquele ditado, o simples é o mais correto às vezes, na maioria das vezes. Então, de novo, não existe trick, existe você entender o que você tem que fazer. Vamos lá. Em um cenário, demonstre a configuração e a manutenção adequada dos usuários. Então, aqui, ó, user major solar, a medium-sized company, faltou, né? Southwest-based supply of solar components and system is growing internationally. Administrator received details of a new hire in the Tokyo office who required access to Salesforce organization. Which two requirements should the administration consider when creating a new user in a production Salesforce org? Usernames must be unique across all production Salesforce orgs. Usernames must be in the form of an email address. Usernames must be the same as the user's email address. Username must include the company's email domain. Então, bom, se você é um administrador, você sabe que a primeira das coisas que você aprende criando os usuários. O username é único em
todas orgs Salesforce, não somente produção. Se você tentar criar, tipo, vamos lá, eu tenho o mauriciosilva@dvlprbr.com numa produção, e eu vou tentar usar o mesmo username numa sandbox, ele vai dar errado dizendo que, ó, já existe esse username. Então, o username é único, né? Aqui. Username, então, a gente sabe que isso é uma unicidade. Então, o administrador, isso daqui é o básico na criação do usuário. Username must be in the form of email address. Tá, também é o correto. Ele tem que ser no formato do e-mail. Ele tem que ser o must to be. Aí já vem o Ricardo para ajudar, né? Must to be the same as the user email address. Não precisa ser o mesmo do e-mail da pessoa. Existem organizações que a gente seta padrões de usernames. Então, vamos dizer, tipo, eu tenho produção e eu tenho uma sandbox. Na minha produção, eu vou colocar mauriciosilva@dvlpr.prd, significa produção. E na minha sandbox lá, que é uma sandbox de desenvolvimento, então eu vou colocar mauriciosilva@dvlpr.snddev, sandbox de desenvolvimento. Então eu vou setar o teu arroba, ele tem que ter um tipo, tem que ser em formato de e-mail, mas eu vou setar o meu domínio, né, que seria aqui a última pergunta, né, ó, username must include the company's domain. Não precisa. Se a empresa ela setar, tipo assim, tem que ser o username tem que ser igual ao e-mail endereço, o e-mail address da pessoa, é válido, né? Mas não é must to be, deve ser, né? Ó, aqui o verbo, aqui a colocação, must to be, deve ser. Não, ele não deve ser. Can be, ele pode ser. Se tivesse can be aqui, daí sim, ia estar ferrado, porque já ter 3 perguntas com 3 respostas corretas, né? Pode ser. Mas aqui ele tá, prestando atenção no inglês de novo lá. Must be, deve ser. Não, ele não deve ser. Ele pode ser, né? Could be, né? O mesmo. Então, me corrige errado, se eu estou errado aí, Ricardo, porque às vezes me dá uns bugs no can, could, coisa lá também. Tá excelente, Maurício. Modal verbs. Isso que você apresentou lá, isso eu lembro, né? Isso aí. Tá boa apresentação, by the way, né? Lá no Brasil Dream. Então, pessoal, de novo, as perguntas, elas não são assim, são pegadinhas. Não, você tem que ler e entender. Aqui é uma coisa. Então, de novo, a A tá certa, a B tá certa, a C tá errada porque must be, não deve. A empresa, ela pode setar, ela pode usar o domínio dela? Pode, mas isso vai setar, ok? Must include, deve. Então, você tem que entender o idioma inglês para saber que ela pode. Existe o padrão que tem que ser o tipo de e-mail. É parecido com o e-mail. A primeira parte, o arroba e o domínio. Ponto, qualquer coisa. É o formato do username. O username tem que ser único? Sim. Tem que ser em formato de e-mail address? Sim. Deve ser o e-mail da pessoa? Se a empresa setar, sim. Deve conter o domínio da empresa, tipo Coca-Cola? Se a empresa setar como o e-mail dele, que é Coca-Cola, sim. Mas aqui, nesse quesito da pergunta, não. Está errado. Esse daqui não é mandatório isso. Isso são formas de padronização do username. Explica os diversos controles de segurança da organização. Eu sei que eu falo demais, já a gente está estourando tempo, né? Por exemplo, configuração de trilha de auditoria, horário de login, configuração. Então, de novo, o que cai lá, pessoal? A gente tem que saber que tudo que está aqui, a gente tem que estar acessível a gente. Ó, eu estou com uma coisa a menos aqui, que é o security, né? O view audit tray, view audit tray. Toda a parte de segurança, ela está envolvendo aqui, que é o inicial. Isso aqui é a parte de segurança da org. Login access policy, network access, password policy. Esse é o da org. Os profiles têm isso? Tem coisa, mas são para colocar, são para restringir mais, não para abrir. Salesforce funciona da seguinte forma, pessoal.
o work by default, tanto de sharing, de tudo, é o primeiro critério. Se eu quiser, se a minha conta, vamos lá, meu lead está como public read, e eu quiser mudar no profile, dizer para o private, não vai funcionar. Ele não restringe. O Salesforce, ele funciona da forma que o work by default é o primeiro. O restante, ele vai dando acesso, ele vai abrindo o acesso. Então, o profile, o permission set, ele vai abrir o acesso. Se ele está lá, o leads como privado, eu posso abrir. Para aquele profile, eu posso dizer que o leads é para leitura. Então, eu vou abrindo. Eu não vou restringir. Se ele é public read only, eu não posso colocar no profile de privado, porque ele não vai funcionar, ele não vai restringir. Então, é abertura. Tudo que é permission set, ele vai abrindo o que já está como default da org, tá? E, de novo, tá aqui as coisas. A parte básica da prova do administrador tá entre os settings e algumas features aqui que tá dentro do coisa, do user, data, e-mail, coisa. São simples assim. Não tem nada de novo, de trick, nada de coisa. Então, lá. New employee is trying to log in Salesforce, but is having trouble in getting login error messages. We reached out to the Salesforce admin for help. What should the administration do first to troubleshoot login error? Então, checar o user login story, highlight list in the user record, review entries in the setup audit trail, login as a user to view error message, search the debug log for error message. Então, é simples, cara. Search the build logs for error messages. Isso aqui é codificação. Isso é codificação. Login as a user to view the error messages? Não, ele não vai conseguir. Porque para o administrador fazer o login o administrador já tem que estar logado. Então, ele tem uma opção dentro do usuário, aqui, que se estiver ativo na tua org, você vai poder... aqui na minha não está. Ia aparecer o login aqui. Login. Então, eu ia poder logar como agent Coral Cloud Agent, eu ia poder logar para ver o que está acontecendo com ele. Mas não está ativa essa opção, então não tem. E também não é onde você vai poder ver, olha, está tendo problema, né? Você não vai conseguir, porque você já está logado. Review entries in Setup Audit Trail. No Setup Audit Trail é erros do sistema, não erros de login de usuários. Então, o que acontece? Para você ver onde que o usuário vai estar com problema, é você indo lá no usuário, no profile do usuário, e descendo aqui, onde que tem, Login History. Você vai ter todo o histórico e você vai poder ver o erro que está acontecendo com ele. Então, simples assim, direto, nada de trick. Em um cenário de solicitação do usuário, aplica controles de segurança apropriados, com base nos recursos de funcionalidades do momento, compartilhamento Salesforce. Por exemplo, grupos públicos, padrão de organização, org by default, compartilhamentos, hierarquia. Então, mesma coisa aqui, User Vice President of Global Sales has requested that sales reps commission report be visible to the executive team. How should the system administrator provide visibility to sales rep commission report to the executive team only? Então, aqui, você tem que entender quais são as configurações que você tem que fazer. No Set Opportunity Org by Default Sharing Settings to Private. Não, porque se você seta privado, somente o proprietário da oportunidade isso. Não quer. Ele está falando que o relatório deve ser visível apenas para o Executive Team. Então, não. Então, a gente tem que pensar no relatório. Então, o que é? Save the report in a folder shared with the Executive Team. Eu posso criar um relatório e salvar num folder específico, e nesse folder eu dar acesso apenas às pessoas que têm a hierarquia de Executive Team, ou estão dentro de um public group, chamado Executive Team. Então, tem várias opções que eu posso, e isso que funciona, Name the report for Executive Team use only, do not use. Se você colocar um nome nele no relatório, todas as pessoas tiverem acesso, elas vão poder acessar, então não é a forma correta, Save the report in My Personal Reports folder. Quando você salva isso no My Personal Report folder, é My Personal, meu, único. Então, é único isso daí. Beleza, pessoal. Bom, aqui já estou terminando, tá? Deixa eu só colocar aqui. Em outro cenário, determine o uso apropriado do perfil personalizado ou conjunto de permissão usando as diversas configurações do perfil. Então, tipo assim,
User profile can be affected by which 3 settings? Então, aqui, quer dizer, dessas 5, tem 3, as 3 corretas. Record type assignment, security field level, assign apps, feature license assignment, locate settings, né? Que pode afetar, o que o profile pode afetar, né? Dentro do profile, eu controlo os record types. Dentro do profile também eu controlo qual é o nível de segurança do campo que aquele profile tem para aquele campo. Dentro do profile eu também consigo assinar os aplicativos que eles podem acessar. Dentro do profile eu não consigo controlar o tipo da licença que ele está trabalhando. E dentro do profile eu não consigo controlar o locate settings, que é controlado no user. Então, de novo, são 3 respostas corretas e 2 corretas. Aqui estão os links das coisas que estou falando, e também, eu sei que já tem pessoas que saíram aqui, eu também nessa parte desses 8 dias, vão ser sorteados 5 vouchers. A presença, né, as pessoas que estão participando, depois eu vejo dentro do Trailblazer, na parte onde eu acesso, todas as pessoas que participarem dos dias, elas vão estar correndo. Elas têm que participar dos 8 dias. Então, quem está aí ao vivo e a cores ainda, todos os dias você tem que estar presente para você concorrer a um dos 5 vouchers. Não é tipo, depois o Maurício vai colocar o vídeo lá no YouTube, aí eu vou assistir, ponto, vou estar correndo. Não. Então, você tem que ter marcado o teu check-in, né? Você tem que estar... eu só vou poder assistir 10 minutos. Beleza. Dá o teu check-in lá e pronto. Porque eu entendo que existe a necessidade, às vezes, de você fazer algum trabalho, coisa assim. Mas você tem que ter feito o check-in. Fez o check-in nos 8 dias, eu vou pegar as pessoas que apenas participaram dos 8 dias, que fizeram check-in 8 dias. Se a pessoa viu tudo ou não, é outra coisa. É a necessidade, a disponibilidade da pessoa e a necessidade da pessoa. Então, o check-in é quando você acessou aqui ao evento, automaticamente está sendo feito check-in. Isso é uma ação automática. Quando você entrou para assistir aqui, você está vendo. Então, isso quer dizer, se você vai ver o vídeo, então, não, lá o vídeo não vai fazer check-in, é só aqui. Você acessou o dia, começou a ver o Maurício falar demais aqui, está sendo feito check-in no sistema do Trailblazer. Então, é isso que vai contar. Pessoal, muito obrigado aí. Quarta-feira nos vemos no segundo dia, né, que vamos trabalhar o Object Manager and Light App Builder. E daí, sexta-feira, a gente vai ter sobre o Workflow Process of Automation. Beleza? Alice, Maurício, na nova plataforma ele impede avançar se não marcar. Não, na nova plataforma ele não impede tanto de avançar. Não, de avançar sim, ele não impede retornar. Carol, só um pouquinho, princesa. Minha filha chegou aqui. A nova plataforma ela não impede você de voltar. Antes você tinha que marcar uma resposta para poder voltar na anterior. Agora não, você pode estar na pergunta. Saúde. Minha princesinha chegou, né? Ela não mais impede você de retornar sem você marcar uma resposta. Então, você pode... eu tô com dúvida na anterior, volta. Mesmo que eu não tenha selecionado a pergunta. A resposta para a pergunta, eu posso voltar na anterior. Para ir para frente, eu não tentei. Então, eu não sei te responder isso daí, Alice, tá bom? Pessoal, peraí, tem mais. Nancy Jeremias, não tem o endereço de inscrição da quarta-feira. Entra dentro da comunidade da Trailblazer Community, que você fez a inscrição para essa daqui, tem todos os eventos lá. Então, você vai no segundo dia lá e você se inscreve nele. Então, tem que dar a inscrição de todos os dias. São 8 eventos, pessoal. Beleza? É simples assim. Pessoal, muito obrigado. Sei que já extrapolei 5 minutos aí. Um abraço, até quarta-feira. Fique com Deus e um bom dia de trabalho para vocês. Tchau, tchau. Bom dia, boa semana, pessoal. Tchau, tchau.